Vamos colocar de pé, queridos, e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia nos manda a descansarmos no Senhor. Salmo 37, verso 5 diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Vamos estar de pé em reverência à palavra de Deus que vai ser ministrada, vai ser aqui lida juntamente com toda a igreja. Glória a Jesus. Queridos e amados irmãos, eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Aproveitar que os irmãos estão em pé, abram as vossas Bíblias, por gentileza, juntamente conosco, no livro de Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6. A partir do versículo de número 10. Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10. Para uma reflexão nossa. Todos acharam? Amém? Nos diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Podei vos assentar, Deus vos abençoe. Deus continue abençoando esta igreja, continua abençoando o pastor José Carlos. É sempre um prazer para nós, um privilégio podermos estar juntos para adorarmos a Deus. Viemos ontem ao aniversário do pastor José Carlos, juntamente com a sua esposa, nossa irmã Daiane, e estivemos aqui ontem e permanecemos na data de hoje para este culto à noite, como fora nos feito o convite. O pastor José Carlos é um companheiro, é um amigo que eu aprendi a amar aqui quando chegamos em Santa Helena, fizemos uma grande amizade e aprendemos a amar. Fico feliz em rever os demais obreiros, o pastor Marcelo também, ali da cidade de Sancrerlândia, juntamente com a sua esposa, nossa irmã Ivonilde. Deus continue vos abençoando grandemente, poderosamente. É sempre um prazer estar convosco. E se Deus quiser, em breve nós estaremos também ali em Sancrerlândia e vice-versa, também os irmãos lá em Itaberaí conosco. Revendo o evangelista irmão Valdson, João Antônio, o cooperador Josimar aqui, né, da cidade de Turvânia, e os demais irmãos. Eu confesso a vocês que hoje eu estou apertado. Ensinar, falar algo numa igreja onde tem um filósofo e um itinerante fica difícil para a gente, né? Fica difícil. Mas Deus vai dar graça. Eu vou no meu passo aqui mesmo, do meu jeito, e os irmãos oram aí por mim, e Deus vai nos abençoar. Queridos e amados irmãos, sabemos que culto de ensino é feito pelo pastor da igreja, pastor local, mas por infinita misericórdia e por gentileza, o pastor José Carlos nos outorgou esta oportunidade. E eu gostaria de falar um assunto com os irmãos, mais ou menos uma linha de raciocínio, a respeito de um dom muito importante que todos nós precisamos, é de suma importância na nossa vida, um dom chamado dom de discernimento. É um dom
que se faz uma falta muito grande quem não tem, e quando ele chega a faltar, traz sérios prejuízos para a nossa vida espiritual, e podendo até mesmo afetar de uma forma direta a igreja local, a igreja em si, onde congrega, onde presidimos, isso de uma forma geral. Quando o apóstolo Paulo, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 14, se não me falha a memória, 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo 1, ele diz a respeito dos dons, o apóstolo Paulo diz assim, olha, segue a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Pastor Anderson, se Paulo manda procurar com zelo principalmente o dom de profetizar, por que o senhor está falando que tem-se a carência dos dons do discernimento? Profetizar, nós sabemos que a verdadeira profecia, irmãos, ela é a palavra do Senhor explícita, é a Bíblia Sagrada, ela é a inefável. De Gênesis a Apocalipse, você encontra a Bíblia falando de Jesus e, ao mesmo tempo, relatando a nós promessas do Messias para a nossa vida, que veio se cumprindo ao longo da história e outras que ainda se cumprirão. Muito bem, mas eu frisando aqui o versículo de número 12 do livro que lemos, de Efésios capítulo 6, eu gostaria de frisar esse versículo que vai falar a respeito do pensamento em que estamos falando sobre a necessidade de sabermos identificar de onde procedem os ataques. Porque nós vivemos num mundo totalmente entregue ao domínio satânico. Eu te pergunto nessa noite, de quem é o mundo? É do diabo ou é de Deus? O que os irmãos acham? Quem é dono do mundo, o diabo ou é Deus? Mas se Deus disse que o mundo jaz no maligno. Irmão, Deus cria todas as coisas, Deus é o criador de todas as coisas. Porém, o homem ao pecar, o homem abriu a lacuna para que Satanás tomasse o curso e o governo deste mundo, desta terra, de uma forma corrompida, de uma forma totalmente distorcida dos planos de Deus. Muito bem. E agora aqui nós, lendo aqui em Efésios 6, o versículo 12, ele vem nos abrindo a nossa mente, abrir o nosso entendimento, e mostra para nós que nós estamos numa luta constante, numa luta diária, porém, não é uma luta de força humana, no tete a tete, no braço a braço, no mano a mano, né? É uma luta espiritual. Veja bem, quando falta o dom do discernimento, para você saber de que procede, de onde procede, e para que se procede tal processo, você fica meio que perdido no tempo. José demorou para ter esse discernimento, o motivo pelo qual os seus irmãos estavam tratando ele daquela maneira. José não percebeu em momento algum que seus irmãos o odiavam, tinham inveja de José. O sábio, escrevendo, diz que a inveja, ela causa a podridão nos ossos.
Então a inveja é algo terrível. A inveja mata. E nós vemos aí muitos acontecimentos que se passam nas redes sociais a respeito de atitudes tomadas em cima de um desfreamento invejoso. A pessoa chega até mesmo a cometer um homicídio, por causa da inveja. E José não tinha até o exato momento, o dom do discernimento de que o que estava acontecendo nos seus sonhos, nas suas revelações na sua cama, não era algo comum, era um plano infalível de Deus para a vida de José. Porém, José não tinha o discernimento de tudo aquilo, nem tampouco tinha seu pai Jacó, porque Jacó poderia até ter, mas Jacó era aquele tipo de pessoa que não vigiava em cima das decisões que ele ia tomar, porque Jacó, de um lado, querendo ou não, de uma certa forma, de uma forma direta ou indireta, Jacó contribuía para que as invejas do coração dos irmãos de José aumentassem, porque Jacó passava a mão sobre a cabeça de José, pois José era o filho querido, era o primeiro filho que a sua esposa amada, a qual ele amava, lhe concebeu, por nome de Raquel. E Jacó, então, de uma forma direta ou indireta, contribuiu. Se torna um perigo muito grande quando entramos por esse caminho, pelo caminho da escolha, e deixamos claro aos olhos dos nossos filhos que amamos mais a A do que a B. Nós como pai, vocês como mãe, nós como pai, nós não podemos deixar transparecer e nem ao menos transmitir em situações nenhuma sentimentos nesta escala, porque isso causa um prejuízo muito grande. Mas muito bem, vamos seguindo para frente. E José então pensava que a provação que ele estava passando era uma provação ao ponto de parecer que até o próprio Deus também havia esquecido dele, porque permitia os irmãos fazer da vida dele gato e sapato, quiseram matar. Aí Rúben, o irmão mais velho, intervém na questão e diz: olha, eis aqui um poço vazio, vamos jogar dentro desta cova, assim nós ficamos livres do sangue. Rubens estava fazendo de tudo para não derramar o sangue inocente sobre a terra, que ele sabia que o plano dos irmãos que estava maquinado era para assassinar José. Ainda que muitos se levantem contra a sua vida, até mesmo com planos para assassiná-lo espiritualmente falando, saiba de uma coisa: as ameaças não serão capazes de intervir na atuação divina e nem tampouco de fazer com que Deus mude o curso dos seus planos, porque aquilo que Ele determinou sobre a tua vida, mais cedo ou mais tarde, assim como Ele prometeu, acontecerá. Aleluia! Aleluia! As promessas de Deus, elas se cumprem uma a uma. E nós vemos que José vai entender o tipo de luta quando José assume o governo do Egito, que o seu pai Jacó morre. José chega como governador de toda a terra do Egito, o grande Zafenate-Paneia, né? Isso que a Bíblia nos conta a história, que foi colocado o nome sobre José, que quer dizer o salvador do mundo, porque o Egito naquela época era a potência do mundo, então o salvador do mundo, grande Zafenate-Paneia. E José, os irmãos de José, depois que Jacó morre, chegam para José e dizem: olha, nosso pai, ainda quando estava em vida, nos
deu conselho, nos aconselhou dizendo: olha, vai, pede perdão para o seu irmão José, humilha debaixo da mão dele. Aí José, com o dom do discernimento, José diz assim: olha, vocês na verdade tentaram mal contra a minha vida, mas tudo isto era plano de Deus, para que hoje eu estivesse no governo do Egito, para manter a linhagem da nossa família de pé. Provações que vêm sobre as nossas vidas. Momentos em que precisamos parar e saber entender de onde originaliza o ataque. Às vezes pensamos que um simples desentendimento familiar é normal. Nem sempre é normal. Os irmãos de José tiveram essa experiência. Depois eles foram entender que a inveja que estava dentro do seu coração não era normal. Estava procedendo de outra área, pastor Marcelo. E eles achavam que era normal. Não era porque Jacó estava bajulando José mais do que eles, mas sim porque eles estavam dando brecha para o diabo usá-los, para eles tentarem de uma forma matarem José. Mas em todos os momentos, em todas as situações, a mão de Deus estava sobre a vida de José. Ainda que se levantem contra ti, ainda que se levantem contra o seu ministério, ainda que se levantem contra a tua chamada, saiba de uma coisa: a mão de Deus está sobre a tua cabeça, descansa debaixo da onipotente mão do Senhor Jesus Cristo. Lembra de Davi? Quase o mesmo paralelo de José. Já era, de um certo ponto, diferenciado entre os seus familiares. Fazia o serviçal pesado da casa, porque era considerado um filho fora do relacionamento do seu pai. Tanto que é que quando ele escreve o Salmo, ele diz que: eis que em pecado eu fui formado. Em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu-me a minha mãe. Entra na área íntima de Davi, afeta o emocional de Davi. Aleluia. Mas você para e pensa agora para entender o pensamento de Deus. Por que Deus não escolhe os irmãos de Davi? Samar, Abinadab, Eliabe. Eles tinham, vamos dizer assim, características específicas. A Bíblia diz que eles eram bonitos, formosos, estaturas boas, tinha uma consciência tranquila, tinha o amor, o afeto do pai, o afeto da mãe. Davi era meio desprezado. Eles eram, por requisitos, quase que por igual, todos do mesmo naipe, no mesmo estilo. Davi já se diferenciava, já era ruivo, da pele ruiva, porém de gentil aspecto, mas era diferenciado. Mas, meu irmão, a escolha de Deus, ela é uma escolha soberana. Quando Deus escolhe, pode alguém gostar ou deixar de gostar. Se Deus escolheu, se Deus assim determinou, está determinado. A escolha divina não sofre interferência humana. Se Deus te escolheu, lamai neheva séria, se Deus te chamou, se Deus te separou para tal chamado, descansa no Senhor, fica no teu lugar, porque na hora certa Deus se levantará e agirá em teu favor. Shai neheva sera manchoremai.
Não é porque ele te escolheu que você vai estar livre dos ataques. Não, pelo contrário. Depois da escolha, você será o alvo principal dos ataques, principalmente de Satanás. Principalmente de Satanás. Quando você fica à mercê do dom do discernimento, você não entende, você não compreende. A Bíblia diz que o homem carnal não compreende as coisas do espiritual. Porém, o espiritual a tudo discerne, a tudo entende. Mas por ninguém ele é discernido. Andar no Espírito, viver na direção do Espírito, ser conduzido pelo Espírito. Vimos aí as comparações de José, as comparações de Davi, e estamos entendendo o dom do discernimento. Os discípulos de Jesus deram fora certa feita com Jesus. Tiago e João, se não me falha a memória, lá no Evangelho de Lucas, fala sobre esse feito, capítulo de número 16, se não me falha a memória. Vamos ver aqui, vamos ler para nós não errarmos aqui, não perdemos o foco. Lucas, capítulo 14. Os discípulos foram até Jesus. Jesus mandou eles irem à cidade de Samaria para, capítulo 9. Jesus manda os discípulos irem fazer a obra do Senhor e manda eles. E os samaritanos não os aceitam. Perdi aqui a marcação, rapaz, que eu fiz. Os samaritanos não aceitam. Aí Tiago e João chega para Jesus e diz para Jesus: Senhor, o Senhor quer que nós façamos a mesma oração que fez o profeta Elias, para que desça fogo do céu e consuma os samaritanos? O que Jesus responde para eles? O que Jesus diz para eles? Vós não sabeis discernir. 9:51 de Lucas, é isso mesmo? Que espírito vocês são? Vocês não sabem discernir. Que tipo de espírito vocês são? Vocês estão comigo. Olha bem, quem estava falando? Tiago e João. Quem era João? O conhecido como o apóstolo do amor. Era o discípulo que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus, tinha uma intimidade, mas estava em falha na área do discernimento. Irmão, a área do discernimento é algo tão importante na vida do crente, porque se você não tiver o dom do discernimento, você fala que é Deus que está falando e é o diabo. Ou vice-versa, você fala que é o diabo que está falando e é Deus. Porque o diabo fala línguas. Você sabia disso? Fala. O diabo não profetiza, mas ele adivinha.
Infelizmente, hoje, na nossa igreja, na nossa atualidade, vamos dizer, melhor dizendo, na nossa atualidade, estamos tendo mais adivinhações dentro da igreja do que revelações. A pessoa chega, o pregador chega, vê um irmão chorando, o olho vermelho, a lágrima vertendo nos olhos, aí ele já coloca a mão no ombro, olha, porque assim manda dizer o Senhor, enxuga dos teus olhos as suas lágrimas, olha, isso. Não pode chorar mais nada na igreja hoje. Ou o outro já pensa, nossa, a irmã Daiane veio chorando hoje para a igreja, deve ter brigado com o pastor Zé Carlos. E a briga foi feia, porque o olho dela está inchado, você viu o rosto dela? Irmão, para com isso. E nós precisamos ter o dom do discernimento para saber quem está falando. Lembra lá na cidade de Filipos que aconteceu com Paulo e Silas? Estavam na cidade de Filipos, andando na rua, e a Bíblia diz que atrás deles ia uma jovem dizendo: estes homens que vos anunciam a palavra de Deus são verdadeiramente homens de Deus. Todo dia. Chegou um dia que Paulo ficou inquieto com aquilo. Aí Paulo, com o dom do discernimento, olhou para ela e disse: sai dela! E ela, demônio, saiu. Sabe o que aconteceu? Vão meter Paulo e Silas na cadeia, porque o dono daquela moça estava tendo lucro. Hoje, o dom da adivinhação dentro da igreja gera lucro. Dinheiro. E é muito mais fácil manter a área da adivinhação do que o dom do discernimento. Porque na área da adivinhação, você vai no intelecto, você vai mais ou menos no jogo do corpo, você vai mais ou menos no gingado do negócio. Agora, no dom do discernimento, a fonte é Jesus de Nazaré. Você tem que ir no joelho, você tem que mergulhar fundo. E o preço é caro. E não pense os senhores, por ter o dom do discernimento, que você será bem visto, bem quisto em qualquer lugar. Não, senhores. Porque a hora que você começar a desmascarar os adivinhos, as perseguições virão contra a tua vida. Precisamos ter o dom do discernimento. Os irmãos, vê qual é a valiosidade desse dom, a preciosidade, a necessidade que temos de ter. Paulo olhou e falou: é o diabo, é ele mesmo. E até porque o dom que Deus dá como prova de que é algo caro e de difícil acesso, você lembra daquele feiticeiro por nome de Simão? Chegou para os profetas e disse assim: olha, eu queria que vocês vendessem para mim um pouco desse dom que vocês têm, de fazer milagres, de fazer prodígios. Aí, se não me falha a memória, foi Pedro, né? Pedro olha para ele e fala assim: rapaz, o seu dinheiro seja para a tua perdição. Irmãos, é por isso que hoje qualquer igreja que abre, lota do dia para a noite, porque o povo não tem o dom do discernimento. Não sabem quando é Deus que está falando e quando é o homem que está inventando. Mas quem tem o dom do discernimento, aleluia, sabe discernir os espíritos. Lembra de Micaías? Homem de Deus, profeta do Senhor, tinha o dom do discernimento, falava tudo que Deus mandava na hora certa, no tempo certo, no lugar certo e para a pessoa certa. Mas quando Josafá mandou buscar, porque estava desconfiado dos adivinhos que Acabe tinha em volta de si. Outra coisa aí, irmãos. Adivinhos
se mantém em cima de apadrinhamento. Profeta de Deus, homem de Deus, se mantém na intimidade com Deus. Mas devido ao preço da intimidade, muitas das vezes o que nos resta é só o isolamento, é só o esquecimento. Deixa esse aí para lá, deixa esse de lado. Só que tem uma coisa, na hora que o parafuso aperta, manda chamar Micaías. Aí sabe o que Acabe falou? Mas tem mas ele nunca profetiza ao meu favor. Irmãos, irmãs, hoje a nossa igreja, os púlpitos das nossas igrejas, está sendo um ambiente para promoção de talentos, apresentação de capacidades humanas. Pegam os microfones e ele sabe interagir Gênesis lá com Apocalipse lá com Naum, com Miqueias, e vai aquela coisa toda, e tal, e fala bem e tal, e traduz bem, o português dele é bem literário, é tudo isso, mas nós sabemos e vemos que é somente a casca, o teor está faltando. Não são mensagens que causam um certo tipo de arrependimento, causam um sensacionalismo, um emocionalismo, mas você não vê transformação. Irmãos, eu quero dizer para você, barulho não é poder. Agora, poder pode promover o barulho, mas antes do barulho, ele promove transformação, mudanças de vida, mudanças de condutas, mudanças de atitudes, mudanças de comportamento. Você precisa conhecer o poder de Deus. Jesus disse: errais por não conhecer e nem o poder de Deus. Porque hoje, para dizer que eu estou cheio do poder, eu tenho que sair pulando, rodopiando e revelando todo mundo que está na igreja, e entregando chave para todo mundo, e aquela coisa toda. Nossa, que benção, que poder, que coisa. Meu irmão, vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros? Posso ser sincero, pastor Zé Carlos? Vamos ser sinceros? Seja sincero comigo. Pelo menos, não sei você, mas pelo menos eu estou cansado de ver esses tipos de pregadores, sensacionalistas e emocionalistas. Termina de pregar, faz aquele movimento, faz aquele barulho, e ajuda, faz o povo bater palma, e faz um olhar no olho do outro e recitar versículos e palavras decorativas. Aí no final, põe alguém para cantar e traz aquele povão para frente, e diz: porque hoje é o dia da sua vitória, porque hoje Deus está mudando o curso, porque hoje Deus está mudando a história, porque hoje Deus vai fazer diferente. Aí no outro culto o irmão chega, parece que está na ressaca do culto anterior. É mentira ou é verdade o que eu estou falando? Irmãos, quem tem o poder de mudar, de transformar, é Jesus de Nazaré. Se Jesus não disse nada, meu irmão, fica quieto, não fala, pregue a palavra de Deus. Quer ver uma coisa como que Jesus tem poder? Ele chega diante de uma sepultura, alguém que já estava morto há quatro dias. Imagina os senhores, já era para estar fedendo, já era para estar num estado alto de decomposição, até porque a nossa lei que rege o nosso país, nós temos que enterrar os nossos entes queridos dentro de 24 horas, porque senão vai começar a exalar mau cheiro, né? Algumas coisas, parte do corpo já
em estado de decomposição, mas Jesus, irmãos, que tinha todo o poder, que é o dono da vida, que sabia do que estava fazendo, e para quem estava fazendo, e para quem, ele chega na porta do sepulcro de Lázaro, sem precisar entrar, sem precisar fazer movimento e barulho, e ele simplesmente ordena: Lázaro, saia para fora. Irmãos, se fosse eu ia fazer a oração mais bonita do ano, pastor Jé Carlos. Ia chamar a imprensa, ia falar: agora vocês me filmam aqui, porque Deus mandou eu ir orar lá no sepulcro de Lázaro. Eu ia chegar lá com o meu melhor terno, com o meu melhor sapato, cabelo penteadinho, todo engomadinho, todo arrumadinho, e ia fazer a minha oração. Senhor Jesus Cristo, ó tu que habita no mais alto e sublime trono, cuja terra é o estrado dos teus pés. Aqui estou eu como ministro do teu santo evangelho, pastor Anderson Rogério Felício, doutor em teologia, formado em não sei o que lá, e formado em tantas coisas, olha, bacharel, e tal. Eu estou aqui, porque o Senhor me determinou, me outorgou a orar por Lázaro. Ele já está 4 dias lá dentro, já está em algum estado de decomposição, mas agora faço que nem as palavras do teu servo Elias, segundo as minhas palavras neste momento, eu ordeno a você, Lázaro, venha para fora, agora! Aí o povão... Irmão, sabe o que ia acontecer no outro dia? Meu telefone ia estar... Agenda 2018. Irmão, estou precisando trazer você aqui na amiga. Não tem vaga mais não, meu irmão. Irmão, não tem vaga mais não. Mas Jesus não precisava disso. Jesus não precisou orar para o espírito que estava lá no paraíso voltar, porque já estava lá, irmãos, 4 dias, morreu, subiu. Jesus não precisou fazer nada disso. Jesus simplesmente ordenou. Eu quero dizer para você nessa noite que uma simples palavra de Deus na sua vida é o suficiente para mudar todo o curso da história. O homem não. O homem manda você fazer a campanha de 70 dias, de 30 dias, manda você passar o sal grosso lá na verga das portas, e manda derramar 12 litros de óleo que veio lá de Israel, que é tudo mentira, comprado na maior promoção do atacadão, do atacarejo lá em Goiânia. Compra na maior promoção, compra o óleo, põe nos vidrinhos, depois sai vendendo aí a preços exorbitantes, dizendo que veio de Israel. Pega a água lá da serra, fala que veio lá do Rio Jordão, e o povo vai comprando. E o povo vai metendo, e vai colocando dentro de casa, e vai adquirindo, e nada acontece. Ei, nessa noite, passa um X nessa questão todinha. Peça a Deus: Senhor, me dá o dom do discernimento, porque eu sei que quando o Senhor falar, o milagre vai acontecer na minha casa, na minha vida, na minha família, nos meus negócios. Pedro, sem o dom do discernimento, pescou a noite inteira em alto mar, correndo o risco do navio do barco afundar, de cair dentro da água, sofrer uma cãibra, morrer afogado ou outra coisa assim. Veio a noite inteira, pegou nada, chegou de manhã na praia arrasado, decepcionado. Mas quando ele chega na praia, quem vem, está esperando Pedro lá no cais? Jesus de Nazaré. A pergunta de Jesus: pegou alguma coisa, Pedro? Irmão, na onisciência de Deus, será que ele sabia que o barco de Pedro estava vazio? Sim ou não? O que vocês acham? Será que ele sabia que Pedro tinha pescado a noite inteira? Aí eu vou reformular uma outra pergunta paralela a essa. Será que Jesus sabe do que você precisa? Sabe? Será que Jesus sabe qual é o seu sonho? Será que Jesus sabe qual é a sua necessidade primordial? E por que ele não faz? Você crê que ele pode fazer? Crê mesmo? Tem certeza que você crê? Tem certeza que você crê? E por que não acontece?
Para que ele vai perguntar? Pedro, acho que Pedro pensou assim, para que ele está me perguntando? Ele sabe que eu fiquei a noite inteira pescando, não peguei nada. Chegou aqui, eu já estou lavando as redes. Se eu estou lavando as redes, é sinal de pesca fracassada, sem sucesso. Ah, irmão. Aí Deus fala assim, Pedro, ó, faz-te ao mar alto para lançar as redes. Aí Pedro, o dom do discernimento chega na hora de Pedro. Pedro fala, rapaz, agora já não vou mais nas minhas experiências. Já não vou mais nas minhas técnicas. Irmão, experiência é bom, mas não é tudo. Técnicas de oratória é bom, também não é tudo. O importante é ter a autorização e a presença de Deus na nossa vida. Saber que é Deus que está mandando falar. Igual Micaías, volta em Micaías novamente. Falou para Acabe, vai, porque o Senhor vai entregar os inimigos nas tuas mãos. Acabe sabia, irmãos, Acabe estava fora da direção. Acabe estava totalmente na idolatria, sobre um jugo da sua esposa Jezabel. Jezabel que mandava e desmandava em Jerusalém. Acabe só cumpria as ordens da sua mulher. Já tinha perdido todo o rumo, todo o controle do governo. Aí Acabe diz assim, até quando, Micaías, você quer que eu te conjuro? Que você me fale a verdade. Ah, você quer ouvir a verdade? Quero. Eis que vejo o rebanho disperso, todo Israel disperso, como o rebanho que não tem pastor, e o pastor ferido. Aí um dos profetas chegou, pum, no queixo de Micaías. O sangue desceu, talvez as lágrimas nos olhos. Mas Micaías, que era convicto e tinha o dom do discernimento, sabia que era Deus que estava falando com ele. Micaías disse assim, ó rei, amarrado lá no pau, lá dentro, na senzala, podemos dizer assim, ó rei, se o Senhor falou na minha boca, você não volta com vida não. Agora, se não foi Deus, aí você vai voltar vivo. Eu te pergunto, voltou vivo? Irmão, aprenda uma coisa, se Deus mandou falar, fale. Agora, não cobre vingança. Deixa com Deus, irmão. Ah, porque Deus me usou e agora tem que acontecer, porque foi Deus que me usou. Irmão, deixa com Deus, Ele te usou. Agora Ele não é obrigado a cumprir em cima do que Ele te usou imediatamente para fazer uma autopromoção para você, não. Deixa no tempo de Deus. Lembra de Jonas? Foi contra Nínive, não queria ir. Depois foi, pregou, sentou debaixo da boboreira, falou, agora eu quero ver todo mundo morrer. Mata, Senhor, todo mundo. Aí Deus foi lá e falou para o bichinho, corta a boboreira do profeta. Ó. Ele era careca, o sol começou a queimar na cabeça e Jonas ficou em amargura de morte, de sabia que isso ia acontecer. Por isso que eu não queria vir pregar nessa cidade. Aí Deus falou, o que foi, Jonas? Que você está nervoso? Tem hora que a gente fica nervoso com Deus, não fica? Você é crente mais não. Eu vou largar tudo, vou embora, não quero nem saber. Se você quiser ir, mulher, eu estou indo. Se não quiser, você fica aí que eu vou do mesmo jeito. Rapaz. Ô, Joninhas. Da primeira onda, Jesus vira seu barco e a baleia te pega, te engole e vai dar uma passeada contigo. Irmãos, o que tem de Jonas por aí, passeando na barriga de baleia? Amém, irmãos? Amém? Precisamos discernir de onde procede as coisas. Nós não temos que lutar contra a carne e nem contra, mas contra potestades espirituais da... Irmão, tem muito crente pensando que o diabo está no inferno. Você sabia que o diabo não é morador do inferno? Você sabia que o inferno ainda não foi inaugurado? O diabo, ele é potestade dos
Ares. É espírito. Você não vê, mas você sente a opressão. Você sente a opressão. Acho que está sendo filmado ao vivo aí, né? Eu estou numa cidade que pensa numa situação, pastor Marcelo. Tem dia que você sai na rua, parece que a coisa está te empurrando para baixo, ou querendo te empurrar na parede. Há esses tempos atrás, falei nada para ninguém, não disse nada a ninguém, mas entrei num processo de jejum e de oração. Uma semana direto. Orando de madrugada, jejuando, consagrando. E um dia, sem menos pensar, sem ser uma coisa assim por propósito, foi no natural, eu saí na rua, estava até de chinela havaiana, andando normal, indo no centro da cidade. Passei na porta da loja, tinha umas pessoas na porta, os camaradas encostou para mim passar. Eu fiquei olhando aqui e falei, mas o que está acontecendo? Entrava no mercado, as pessoas abriam, saía fora, da frente, do lado, e ficavam olhando com os olhos regalados. Aí eu lembrei, falei, já sei o que é. Irmão, o diabo não suporta a presença de alguém quando chega na autoridade do Espírito Santo de Deus. Você pode até não ter nome, você pode até não ser reconhecido na cidade, mas se você tem o nome escrito no livro da vida e é reconhecido nos céus, o diabo tem que bater em marcha ré, porque quem está contigo é maior do que o que está com o mundo lá fora, que é Jesus de Nazaré. Aí Deus falou comigo, meu filho, você não está entendendo? Eu falei, não, Senhor, é a minha presença na tua vida. Mas eu falei, mas Senhor, eu estou de chinela havaiana, eu estou andando normal, eu só estou indo no mercado, não estou fazendo nada. Pois é, a presença de Deus, irmão, irmã, aleluia. É bom ter carro zero, é bom ter dinheiro no banco, é bom, é necessário, mas melhor do que isso é ter a presença de Deus na nossa vida. Shahai, cola séria, lamasterreva, choria. Davi, quando percebeu que a presença de Deus não estava mais com ele, ele se joga no chão e diz para Deus, Senhor, pode tirar tudo, mas não retire de mim o teu Espírito e torna-me dar a alegria da salvação. Agora para o outro lado, Sansão perdeu tudo. Em primeiro lugar, o dom de discernimento, pois ele não sabia discernir quem estava usando Dalila. Ele achava que era o amor excessivo de Dalila por ele, e era o diabo usando Dalila. Quer ver uma coisa como que o diabo não sabe da sua vida? Dalila quis descobrir em que consistia a força de... Mas ela falou, fala-me, declara-me. Irmão, todos nós temos um ponto fraco. O diabo só sabe se você abrir a boca e falar. Se você orar em espírito e dizer, Senhor, meu ponto fraco é esse, ajuda a me proteger. O diabo nunca vai saber, mas ele vai saber quando você abrir a boca e falar. E verbalizar. Aí ele vai falar, opa, é lá que eu vou mexer. Foi o ponto fraco de Sansão, que ele falou para o seu pai, olha, vamos descer, Atina, porque lá tem uma mulher que agradou os meus olhos. Aí o diabo falou, é nela que eu entro. Ai, tiro e queda. Cuidado, irmãos, cuidado. Que Deus venha ter misericórdia de nós. Que venhamos pedir misericórdia ao Senhor. E que Deus venha nos dar o dom do discernimento, para sabermos com quem estamos lidando. Quem é quem em cada momento, em cada situação. Estamos atravessando uma luta tão grande em Itaberaí que vocês não fazem ideia. Para vocês terem ideia, até processo criminal está no meio, mas eu estou confiando em Deus. O meu advogado é Jesus de Nazaré.
a vitória vai ser certa em nome de Jesus. E assim como estamos nesse grande desafio, eu vou voltar aqui e vou relatar a vitória, porque quem está comigo, quem nos levou para lá e quem me chamou é Jesus de Nazaré. Eu estou confiado no meu Deus e na força do seu poder. Orem por nós. Nesta noite, quem sabe você adentrou aqui, você está com a sua mente confusa. E você precisa desse revestimento de poder. Você precisa do dom do discernimento na tua vida, para saber quando é Deus e quando não é Deus, quando é o diabo e quando deixa de ser o diabo. Você precisa disso. Quem sabe você está afastado dos caminhos do Senhor. Ou quem sabe você vem vindo de uma vida de denominações. De uma denominação passou para outra, de outra passou para outra, de outra passou para outra. E você está igual um repolho, a cabeça grande, porém só crescendo para dentro, dentro das suas convicções, dentro dos seus pensamentos. E você está num emaranhado de pensamento, a sua cabeça está um nó. E você não sabe como fazer. Você tem medo das coisas, você tem medo de falar e não dar conta de cumprir, e tem medo de pesar a mão de Deus sobre a sua vida, porque você foi sentenciada, você foi aprisionado na parede, você foi escorraçado a cumprir, a fazer algo que não está na sua alçada, não está no seu alcance. Jesus não é assim. Jesus, Ele nos chamou para nós sermos livres. Deus não nos chamou para vivermos como pagadores de promessa. Não. Cada culto uma promessa, cada culto um acontecimento, cada reunião um papel. Hoje é a rosa ungida, amanhã é o lenço ungido, depois amanhã é a peça de roupa, depois é a muralha de Jericó, e depois os 300 valentes de Gideão, depois é corrente não sei do que, e o cadeado não sei do que, e a porteira aberta não sei da onde. Não, Jesus não precisa disso. Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Cristo quer te libertar nessa noite. Você quer ser livre nessa noite? Levante uma das suas mãos, nós estaremos orando por ti. Tu terás o nome escrito no livro da vida. Tu terás o dom do discernimento, e você saberá o que vem de Deus e o que vem do homem. Deus nessa noite quer te dar esse direito. Deus nessa noite quer te dar este poder. Deus nessa noite quer te dar esta paz. Quer tirar esse emaranhado da tua cabeça. Rompa essa barreira em nome de Jesus e vem aqui na frente, nós iremos orar por ti. Jesus hoje te chama. Ali vem vindo a primeira pessoa, aleluia. Aonde temos a segunda pessoa, aleluia. Jesus hoje te chama. Jesus hoje quer te libertar. Jesus hoje quer restaurar a tua vida. Jesus hoje quer restaurar a tua casa. Jesus hoje quer restaurar o teu lar. Quer mudar a tua história. Não estou dizendo para você que a partir do momento que você aceitar Jesus, a tua vida vai ser um mar de rosa. Não, eu seria o maior mentiroso. Pelo contrário, você terá um grande amigo que te ajudará a vencer os problemas espinhosos desta vida, chamado Jesus de Nazaré. Aceite a Cristo Jesus hoje. Venha. Ele quer libertar a tua alma. Ele quer tirar você desse cativeiro. Ele quer tirar você dessa escravidão. Rompa essa barreira hoje em nome de Jesus. Temos mais alguém para Jesus nessa noite? Não temos? Se não temos, que Deus em Cristo Jesus tenha misericórdia de ti. Podemos orar, pastor Zé Carlos? Vamos ficar em pé, vamos orar. Qual é o nome dela? Maria Aparecida. Vamos orar pela Maria Aparecida, que está se jogando aos braços de Jesus nessa noite. Pai amado, Pai celeste,
Senhor, acabamos de ministrar a Tua palavra, Senhor, tão simples, objetiva e digna de toda aceitação. Pai amado, Tu usa a cada um da maneira como Tu queres, e assim foi esta mensagem que o Senhor colocou em nossos corações. Senhor, venha abrir a nossa mente para o dom do discernimento, venha nos dar o dom do discernimento, para que possamos compreender de onde procedem os ataques. A maioria dos ataques do inimigo vem na mente, Senhor, vem na consciência. Muitas das vezes ele se levanta para nos confundir, muitas das vezes ele se levanta para embaraçar o nosso caminho, mas esta noite, Pai, na autoridade do Teu Espírito, eu repreendo agora toda artimanha satânica, toda artimanha diabólica e demoníaca, da potestade dos ares, que vem perturbar estas vidas, que vem perturbar, Senhor, esta pessoa. Senhor, agora eu repreendo, na autoridade do sangue de Cristo Jesus, espírito de confusão, espírito até mesmo de negação, espírito de inferioridade, de incapacidade mental. Pega a tua bagagem agora e retira-te em nome de Jesus. Deixa esta mente livre, tira as tuas unhas de sobre a mente desta senhora agora. Tira as tuas mãos agora, e que as mãos do Espírito Santo, as mãos do Deus de paz, coberto com a gota do sangue carmesim agora, venha sobre esta mente. Pinga, Senhor, uma gota do Teu sangue sobre a mente da Tua filha. Tira toda a confusão, tira toda a insegurança, tira toda a incerteza. Ai agora sobre esta vida a alegria e a paz do Espírito para todo sempre, o equilíbrio emocional, e que a tua filha seja livre das garras e das artimanhas de Satanás e possa estar livre para te servir em nome de Jesus. Amém? Amém. Quanta confusão nessa cabeça, hein, minha filha? Quanto laço, quanto ninho do passarinheiro aqui, ó, no seu cérebro, querendo fazer a tua cabeça. Tem dias que a sua cabeça chega a chiar, assim, ó, de tanta coisa. Mas nessa noite Deus hoje quebra esse laço. Fica firme com Jesus. Essa aqui é a sua igreja, esse aqui é o seu povo, aqui é seu lugar. Aquele ali, ó, é seu pastor. Cadê ele? Tá aqui. Tô vendo o teclado tocar aí. Aqui é seu pastor. Pega firme. Deus já te libertou. Você crê? Você vai dormir em paz. Você não tem dormido à noite. Você não tem paz para dormir. Você vai dormir em paz, porque o príncipe da paz, Jesus de Nazaré, hoje adentrou no teu coração. Amém? Receba a sua vitória em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor Zé Carlos. Deus abençoe esta igreja.